Boa tarde, hoje terça-feira, dia 17, perdão. Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós temos, de acordo com a nossa programação, a aplicação de uma atividade sobre o gênero textual crônica. Antes de iniciarmos, vamos aqui assistir um vídeo sobre crônica. Crônicas. As crônicas são gêneros textuais que transitam entre o campo jornalístico e o literário. Caracterizam-se por serem narrativas, geralmente curtas, escritas em linguagem informal, com tempo baseado no cotidiano, valendo-se de humor, ironia e críticas sociais. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse gênero? Os cronistas inspiram-se em fatos comuns do dia a dia, os quais podem acontecer com qualquer um de nós. Refere-se a assuntos do cotidiano, apresentam uma linguagem coloquial e, às vezes, misturam os níveis de linguagem informal e formal. Muitas crônicas se estruturam em forma de diálogo, total ou parcialmente. Vamos aqui fazer um pequeno comentário, né? As crônicas inspiram-se em fatos comuns, ou seja, fatos que acontecem no dia a dia de qualquer pessoa, né? Apresenta linguagem coloquial. Por quê? Porque é como reproduz, uma reprodução de texto onde fala a fala das pessoas, onde representa a fala das pessoas. Então, as pessoas dificilmente da sociedade, elas falam de forma totalmente culta, de acordo com as normas gramaticais. Então, aqui, outra característica marcante das crônicas é essa linguagem coloquial. E mistura os níveis de linguagem, tanto utiliza o formal quanto o informal. Muitas crônicas se estruturam em forma de diálogo, total ou parcialmente. Ou seja, parcialmente quer dizer em partes, né? Ou totalmente, quando reproduz um diálogo de forma total, inteira, sem tirar nenhum detalhe. O que produz no texto um efeito de atualidade e dinamismo. As características da crônica são: 1. Tema ou assunto, vinculado ao cotidiano. 2. Situações corriqueiras, narradas com criatividade. 3. Pode assumir diferentes tons: crônica flexiva, humorística, lírica, filosófica e etc. Número 4. A linguagem geralmente é simples e coloquial. Número 5. Pode ou não utilizar o humor como recurso expressivo na construção de sentido do texto. Número 6. Podem ser divulgadas em blog, jornais e revistas impressos ou eletrônicos. Bom, aqui nós vamos ver as características do gênero textual crônica, né? Ela tem um tema ou assunto vinculado ao cotidiano, como nós já havíamos mencionado antes, do dia a dia. Situações corriqueiras, narradas com criatividade. Então, você pega uma situação que acontece em qualquer lugar, ou numa pracinha, ou no campo de futebol, ou no lugar onde as pessoas geralmente se encontram, né? E são situações do dia a dia que é comum acontecer. E aí ela vai ser contada de uma maneira diferente. É o que nós vamos colocar, que foi colocado aqui como tons. Não são os 50 tons de cinza, mas são os tons da crônica, que existem crônicas que fazem uma reflexão, são as reflexivas, né?
que leva para a pegada. Existe outro tipo que é muito comum, que eu acredito que seja, vocês já até tenham contato, que é quando leva para o lado humorístico, né, que é as crônicas humorísticas, a lírica, que é mais para o lado da música, na musicalidade, né, o tom lírico, e a filosófica. A linguagem geralmente é simples e coloquial, como também já foi mencionado, e pode ou não utilizar o humor como recurso expressivo na construção do sentido do texto. Então, como a gente já viu, ela pode usar o humor, mas também pode fazer uma crítica à sociedade, vamos assim dizer, não se utilizando de maneira humorística. Pode ser divulgadas onde a gente encontra, professor, esse tipo de texto. Nós encontramos em blogs, em jornais impressos, revistas também impressas de grande circulação ou de maneira eletrônica, né? Hoje a gente tem essa grande aliada dos textos são os textos eletrônicos. Todos os jornais impressos, eles também têm uma página na internet e lá a gente encontra esse tipo de texto, né? Inclusive, eu vou demonstrar depois para vocês que nós temos aqui alguns cronistas muito famosos. E número 7, intertextualidade. A intertextualidade ocorre quando um texto está inserido em outro, podendo acontecer de maneira implícita, sem a citação expressa da fonte, ou explícita, quando há citação da fonte no intertexto. Muitos compositores e escritores brasileiros utilizam-se e utilizaram-se desse recurso, elaborando um texto novo a partir de um texto já existente. E as crônicas podem ser divididas em lírica, em que o autor relata com nostalgia e sentimentalismo. E pode ser humorística, em que o autor faz graça com o cotidiano. E também a crônica ensaio, em que o cronista, ironicamente, tece uma crítica ao que acontece nas relações sociais e de poder. E também a filosófica, que é uma reflexão a partir de um fato ou evento. E a jornalística, que apresenta aspectos particulares de notícias ou fatos. E pode ser policial, esportiva, política e etc. Gostaram de aprender mais um gênero totalmente interessante nesse canal? Então, não deixe de conhecer as crônicas de Luiz Fernando Veríssimo. Muito bem, agora vamos à nossa atividade de hoje em si. Então, nós temos aqui o que é crônica, é uma narrativa informal de fatos do cotidiano. A principal característica da crônica é narrar os fatos corriqueiros do dia a dia das sociedades. A linguagem é simples e descontraída. O narrador pode ser um personagem ou observador, que não participa da história. Então, aqui nós temos uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que é um dos âncoras, que é um dos personagens principais que nós temos, que representa muito bem esse tipo de texto, né? Luiz Fernando Veríssimo, ele é um cronista muito famoso no Brasil, a nível de Brasil. Então, aqui nós temos uma crônica dele intitulada Volta. Aí vocês vão fazer a observação. Da janela do trem, o homem avista a velha cidadezinha que o via nascer. Seus olhos se enchem de lágrimas. 30 anos. Desce na estação. A mesma do seu tempo. Não mudou nada.
e respira fundo. Até o cheiro é o mesmo. Cheiro de mato e poesia. Só não tem mais cheiro de carvão, porque o trem agora é elétrico. E o chefe da estação será possível? Ainda é o mesmo. Fora a careca, os bigodes brancos, as rugas e o corpo encurvado pela idade. Não mudou nada. O homem não precisa perguntar como se chama, como se chega ao centro da cidade. Vai a pé, guiando-se por suas lembranças. O centro continua como era. A praça, a igreja, a prefeitura, até o vendedor de bilhetes na frente do clube comercial parece o mesmo. Você não tinha um cachorro? O Cusca morreu e faz 20 anos. O homem sabe que subindo a rua 15 vai dar num cinema, o Elite. Sobe a rua 15. O cinema ainda existe, mas mudou de nome. Agora é o Rex. Do lado tem uma confeitaria. Os doces da infância. Ele entra na confeitaria, tudo igual. Fora o balcão de fórmica, tudo igual. Ou muito se engana, ou o dono ainda é o mesmo. Seu Adolfo, certo? Lupércio. Errei por pouco. Estou procurando a casa onde nasci. Sei que ficava ao lado de uma farmácia. Qual delas? A Progresso, a Tem Tudo ou a Moderna? Qual é a mais antiga? A Moderna. Então é essa. Fica na Avenida Voluntários da Pátria. Claro, a velha Voluntários. Sua casa está lá intacta. Ele sente vontade de chorar. A cor era outra. Tinham mudado a porta e provavelmente emparedado uma das janelas. Mas não havia dúvida. Era a casa de sua infância. Bateu à porta. A mulher que abriu lhe parecia vagamente familiar. Seria titia? Puluca. Bem, meu nome é... Todos chamavam você de Puluca. Entre. Ela lhe serviu licor. Perguntou por parentes que ele não conhecia. Ele perguntou por parentes de que ela não se lembrava. Conversaram até escurecer. Então ele se levantou e disse que precisava ir embora. Não podia, infelizmente, demorar-se em Riachinho. Só viera matar a saudade. A tia parecia intrigada. Riachinho? Puluca? É, porque você vai para Riachinho? Ele não entendeu. Eu estou em Riachinho. Não. Riachinho é a próxima parada do trem. Você está em Coronel Assis. Então, eu desci na estação errada. Durante alguns minutos, os dois ficaram se olhando em silêncio. Finalmente, a velha pergunta: como é mesmo seu nome? Mas ele estava na rua atordoado. E agora? Não sabia como voltar para a estação, naquela cidade estranha. Aí nós temos um exercício que você vai responder a partir do que foi lido da crônica, certo? Então, nossa aula de hoje é sobre crônica. Eu espero ter ajudado e que vocês possam responder essas questões, tá certo? Então, até a próxima aula.
e bom trabalho a todos.